E agora quem já está conectado com a gente aqui no Central Primeira Edição é ele, Paulo Antônio Morgante Leite. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, e você? Ô, João. Oi. Eu fiquei assustado porque na hora que eu liguei aqui o Lá vem. para entrar em vocês, eu tava vendo você falar, eu quero ver o oco. Eu falei, opa, peraí. Aí eu descobri que era a música do Raimundos. Falei, opa, vou com calma, de manhã, é perigoso. Mas, João, aqui, ó. Diga, Paulão. Hoje eu fiz um café maroto. Sabe aquele café especial? Eu fiz aqui. Depois eu vou fazer um aí pra vocês. Eu quero, hein, Paulão? Você sabe que eu gosto. Vamos falar do uso das câmeras corporais por policiais militares. A Justiça está avaliando o pedido que foi feito pelo Ministério Público. Foi a promotora Maria Fernanda Araújo Pinheiro Fonseca. Ela está argumentando que o Poder Executivo, que o governo de Minas, tem omissão na disponibilização de informações sobre o uso das câmeras corporais. Segundo ela, o governo mineiro, e aí eu fui pesquisar, é isso mesmo, o governo de Minas adquiriu 1.600 equipamentos em 2021. 1.040 desses equipamentos foram financiados pelo Tesouro Nacional e 602 deles com recursos do fundo do Ministério Público. A promotora alega que a falta de transparência é a demora da implementação, dizendo que é injustificado isso. Mas aí você vai procurar dados, é claro, na nossa função, no nosso ofício, dados que são favoráveis e dados que são contrários ao uso das câmeras. O uso das câmeras por policiais militares, por exemplo, na Bahia, comprovou aí 47% de queda de mortes por intervenção policial. São dados oficiais do governo da Bahia. Em Santa Catarina e São Paulo, houve um aumento significativo de denúncia de casos de violência doméstica, porque poderiam ser eles comprovados com o uso das câmeras corporais pelos policiais. 69% em Santa Catarina e 101% na Bahia. Dados que foram coletados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que, na Bahia, 1.557 mortes em ações policiais no ano passado, em 2023, e em 2024, 1.702 casos. Então, houve aí um aumento das denúncias e isso prova que o uso das câmeras corporais, em alguns aspectos, protege a ação do policial. Maus profissionais você tem em todos os segmentos, né? Não dá para a gente dizer que o uso de uma câmera de segurança, de vigilância, uma câmera corporal, vá revelar o maior número de maus profissionais nas polícias militares. É claro que não, porque a gente sabe que toda corporação, todo segmento profissional, você tem um pedaço dele que é contaminado. Jornalistas, médicos, advogados, engenheiros, qualquer segmento da população, você vai olhar, existem nesses segmentos maus profissionais. Erros de cálculo por engenheiros, erros médicos por médicos, notícias que não são bem conduzidas por jornalistas, isso é normal. Mas há também aqueles que falam dos argumentos contrários. A gente tem que ouvir os argumentos contrários. Ontem eu conversei com um oficial, uma alta patente da Polícia Militar de Minas Gerais, para tentar entender o que é que tem nessa análise do uso das câmeras corporais. Então vamos lá. Os militares argumentam algumas questões. Primeiro, o direito à privacidade. A utilização das câmeras corporais, elas podem invadir tanto a privacidade do policial quanto do cidadão. Você tem uma situação sensível, violência doméstica, abuso. Você está expondo uma imagem que você não sabe como ela vai ser tratada ou trabalhada depois. Policiais dizem que esse uso de câmera pode interferir na maneira como eles realizam as suas funções diárias. Então vamos lá, eu tentei entender melhor essa questão. O policial vai fazer uma abordagem policial. Aquele que está sendo abordado, e hoje em dia você vê muita coisa gerada dessa forma. Você faz uma pergunta para a pessoa, quando ela descobre que ela está sendo filmada, ela reage para gerar o conflito, para lacrar em cima de você. E o policial, eu não sei se vocês vão concordar com essa minha afirmação, mas a mentalidade, a estrutura do pensamento policial é de uma reação diferente da estrutura
e mentalidade e reação de um cidadão comum. A formação do policial é de uma reação diferente. Então, se você está lá fazendo uma abordagem policial e aquele que está sendo abordado vem para você com lacração ou com provocação, a reação do policial é diferente. Então, aquele que está sendo abordado pode se aproveitar desse momento e mudar a dinâmica da operação, transformar-se em vítima. Também há o problema do uso indevido dessas imagens, porque, por exemplo, se cai uma imagem dessa de uma câmera corporal, e todo mundo sabe que tem gente que vaza a imagem o tempo inteiro, na mão de alguém que, por exemplo, de um jornalista inescrupuloso, vou falar da nossa profissão, cai na mão de um jornalista inescrupuloso essa câmera, e ele vai fazer um uso indevido, inclusive montando, transformando a realidade em que foi gerada aquela imagem. E as falhas técnicas, qualquer tecnologia, nós trabalhamos aí com equipamentos, nós sabemos como é que uma imagem pode não ser registrada com a gente tendo a certeza que ela foi registrada. Então é um tema muito sensível, é um tema difícil de você chegar e ter uma conclusão. Eu acho que você tem um aspecto positivo que é a segurança do policial quando a abordagem é feita de maneira normal, sem que haja nenhuma alteração na abordagem. Mas, como eu falei, você pode ter do outro lado um vagabundo que queira também aproveitar-se dessa situação. E não precisa ser muito vagabundo, não. Nós estamos cansados de ir. Vai na internet aí e vê como é que tem gente que lacra quando sabe que tem uma câmera apontada para ele. Essas questões têm que ser discutidas. Então, eu acho que assim, eu não vejo propositura na determinação do uso só porque o equipamento está comprado. Me desculpe a senhora promotora, mas não é porque o equipamento está comprado que você vai usar. Você compra o equipamento e vai avaliar se você vai usar ou não. Até porque esses equipamentos foram comprados nos convênios que foram feitos com as secretarias de segurança de todos os estados. Ô Paulo, mas aí não seria o contrário? A gente avalia se vai usar e compra o equipamento depois? Não, porque isso foi um convênio assinado. Eu também fui pesquisar. Isso é um convênio assinado. O convênio foi assinado, o dinheiro foi liberado e o dinheiro tinha que ser usado para comprar o equipamento. O equipamento está parado porque eles estão avaliando se usam ou não. Você faz um convênio com uma organização, uma instituição, o Ministério da Segurança, Justiça e Segurança Pública. Esse equipamento tem o dinheiro destinado, você compra esse equipamento, por vezes eles até enviam os equipamentos, e você vai avaliar se você vai usar ou não. Mas eu acho que essa não pode ser uma discussão unilateral. A sociedade pressionando o uso e nem o governo resistindo pelo uso. Essa discussão não pode ser levada de maneira unilateral. Essa é que é a questão central. Nós temos que ter uma discussão mais ampla disso tudo. Porque, veja bem, os pontos que eu coloquei aqui são favoráveis se você pegar os números. Acabei de falar aqui, olha aqui, 47% de queda nas mortes por intervenção policial. Isso é um dado que tem que ser considerado. Mas, em compensação, os outros dados que também contra-argumentam o uso devem ser levados em consideração para o uso disso tudo. Porque, mais uma vez, nós estamos vivendo uma realidade que é diferente. A profusão de imagens sendo geradas e nós não estamos preparados para a utilização dessas imagens. A gente sabe que você pega o tanto de escândalo, de absurdo, de idiotice que circulam pelas redes sociais com o uso inadequado de imagens. Montagens malvadas, maldosas, aliás, montagens maldosas, montagens que são feitas no sentido de provocar uma reação diferente naquele que as vê. Então, tudo isso tem que ser discutido com muita cautela. Quando você chega, por exemplo, e vê o Ministério Público e fala tem que usar porque comprou. Espera aí, essa discussão foi amplificada? Não há certeza. Se não há certeza, vamos amplificar a discussão. Mais uma vez, vamos ter a inteligência de amplificar a discussão. Eu não estou aqui defendendo nem o uso e nem a não utilização. Eu estou dizendo que não pode ser precipitada essa definição, até porque nenhum de nós, eu, por exemplo, você, Carol, você, João, nós não temos conhecimento de como é que é o uso de uma câmera corporal numa ação policial.